I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mundo de História. E no episódio de hoje, depois de uma semana de folga que eu tirei por conta do Dia do Professor, inclusive um abraço para todos os professores e professoras do Brasil que me escutam, o podcast está de volta e hoje nós vamos falar sobre um tema que é praticamente a continuação do episódio de 3 semanas atrás sobre a rebelião Boxer. Vou falar hoje sobre a Revolução de 1911/12 na China, basicamente a rebelião que deu fim à dinastia Qing e instaurou uma república na China. Vamos então entender um pouco mais sobre esse tema que eu acho que é muito, muito interessante. Um dos pontos para ser ressaltado antes de entrar na revolução em si é a questão da dinastia Qing na China. Qing, Q-I-N-G, era a dinastia que comandava a China desde 1636. E apesar de ser a dinastia comandante que comandava a China, ela era uma dinastia não da China central em si, era a dinastia da Manchúria. A Manchúria, o lar dos Manchus, fica no nordeste da China, na fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte. A atual Coreia do Norte, na época, Península da Coreia. E apesar de comandar a China, os Manchus eram vistos constantemente como parasitas do Estado que não contribuíam, mas tinham vários benefícios e cheios de privilégios. Então eles eram mal vistos pelos próprios chineses. Então tinha uma dinastia que não era bem vista pelos seus súditos. Governo esse, que apesar de mal visto, estava no poder quando a rebelião Boxer estourou, aconteceu e foi derrotada, percebendo que o governo imperial, que a China imperial precisava se modernizar. Para isso, uma série de reformas foram feitas, como por exemplo, os recrutas do exército passaram a ser examinados pelas habilidades militares, não mais pela capacidade de decorar os livros militares. Academias militares modernas foram treinadas e o treinamento militar passou a ser centralizado, vigiado e monitorado. A China buscava modernizar seu exército. Criou um alistamento dos homens saudáveis de 20 a 25 anos que serviriam por 3 anos no exército, esperando conseguir, até 1915, uma força militar de 500 mil soldados. Para vocês terem uma noção, os soldados da ativa do Brasil hoje em dia não chegam a 500 mil. Chega a 200, 300 mil. Pra vocês terem uma noção do tamanho do exército que eles queriam compor. Não era à toa que os soldados recebiam bons salários, parte podendo até mesmo ser direcionado para as famílias na tentativa de combater a pobreza na China, e caso o soldado morresse, a família teria auxílio do Estado. A China fazia de tudo para transformar a carreira militar em algo atrativo para a população e tentar fortalecer o seu exército. Mas tinha um grande problema: a aquisição de armamentos. A derrota na rebelião Boxer determinou que a China não poderia importar armas por 2 anos. Sendo assim, a China se viu obrigada a construir fábricas militares. As fábricas ficaram prontas, mas demoraram. Então, a modernização da China foi atrasada. Ela passou a produzir armas, munições, metralhadoras modernas, mas apenas em 1910. Ou seja, nós falando isso de um intervalo de 6, 7 anos entre as etapas da modernização. Modernização essa que veio acompanhada do medo. A dinastia Qing, os Manchus, temia que os Han, que era o maior grupo étnico que compunha o corpo militar da China, se armassem com a modernização do exército e realizassem um golpe contra o governo imperial. Não é à toa que nesse momento os Manchus criaram uma academia militar para os herdeiros do trono, para os príncipes e nobres, e uma unidade imperial Qing própria de elite para garantir a segurança. O medo não era à toa. Havia sim uma conspiração para uma tomada do poder por militares e republicanos que viam nos Manchus, que viam no Império, um regime que deveria cair, deveria acabar. Essa revolta está sendo planejada, obviamente, de forma secreta. Porém,
Em uma das bases dos militares revoltosos, no dia 9 de outubro de 1911, uma bomba explodiu. E, obviamente, uma bomba explodindo chamou a atenção das forças policiais, forças de investigação, que foram atrás para entender o acontecimento. Durante as investigações, descobriram que a maior parte dos membros do grupo onde a bomba explodiu eram militares. E passaram então a serem perseguidos. Os líderes fugiram, mas a camada baixa, os soldados, os rasos, aprendiz rasas, não fugiram e, sem a aprovação de seus superiores, iniciaram o golpe. Assim, no dia 10 de outubro de 1911, o novo exército de Hubei, mais ou menos 2.000 soldados, entrou em rebelião contra o Império. Uma situação curiosa acontece. As forças imperiais eram superiores, mas mesmo assim, o governador Manchu da região fugiu, permitindo que a província fosse tomada pelos rebeldes. O arsenal Shuangtai, em Wushan, peço perdão pela pronúncia, foi invadido pelos rebeldes e Wu Zaolin, o comandante do batalhão que era responsável pela segurança, se juntou aos rebeldes. Cada vez mais os rebeldes ganhavam força, ganhavam apoio, ganhavam poder, ganhavam armamentos. E, junto a isso, cada vez mais a imagem do governo imperial, que era comandado por uma criança, o imperador era uma criança, perdia apoio, perdia imagem, entrava em uma espiral de queda ainda maior. Diversos outros estados declararam a sua separação da China dos Qing, e mostrando que o regime imperial não só estava cada vez mais deteriorado, mas não tinha mais sustentação. Os conflitos militares durariam mais ou menos 2 meses, até que em dezembro de 1911 o armistício foi assinado. Em 12 de fevereiro de 1902, o imperador, como eu falei, apenas uma criança, renunciou ao seu trono em um discurso, uma cerimônia, na qual ele não apenas renunciava, mas transferia o seu poder para o povo e seus representantes. Na prática, essa cerimônia, esse discurso foi feito para legitimar o governo republicano que havia surgido durante a revolta e que agora seria materializado oficialmente, seria transformado em oficial. Vai destacar que o imperador teve o direito de manter o seu título e uma pensão altíssima até a sua morte. Ou seja, derrubaram a monarquia, mas os privilégios, as benesses continuaram. Uma Constituição Provisória Republicana foi promulgada em março e fizeram uma espécie de um acordão. Yuan Shikai, um general monarquista que lutou ao lado do governo imperial, foi eleito presidente da República, tendo como vice Li Wangyong, um líder revolucionário. A ideia era mostrar que ex-monarquistas e revolucionários ou os republicanos poderiam trabalhar junto. A ideia era mostrar uma imagem de união nacional e compromisso com a China. Uma longa monarquia chegava ao fim e a China imperial se transformava na República da China. Uma mudança de governo, mas não o fim das mudanças da China, já que 40 anos depois, uma nova república surgiria, no caso, uma República Popular. Mas isso fica para um outro episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Eu sei que ele foi um pouquinho mais curtinho, mas não queria deixar essa semana passar batida. Eu convido a todos vocês nos seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Blue Sky, nas páginas Mundo de História. Nelas, você estará sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado ou de posts interessantes que eu pense em fazer. E é uma forma de vocês entrarem em contato comigo, caso queiram. No Instagram, você consegue achar ainda o link do nosso Catarse para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast com valor único ou um valor mensal para ajudar a manter o Mundo de História no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, parentes, qualquer um que você acha que pode gostar desse e de outros temas interessantes da história. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que pode estar aqui. Espero ter gostado e espero ver todos vocês novamente na próxima semana. Um grande abraço e até lá.